aí pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios falando aí de balanços de massa e energia. Eu peguei dois exercícios bem completos aqui, que vão envolver tanto o balanço de massa quanto o balanço de energia. Então vamos logo para os exercícios. Nesse exercício a gente tem a produção de comeno. Comeno ele é uma molécula usada para produzir fenol. E para gerar o comeno, normalmente é feita uma reação entre o benzeno e o propeno. Nesse exercício, a gente tem uma corrente de benzeno e propeno 2 para 1 em mol, ou seja, por cada 2 mols de benzeno, tem 1 mol de propeno na corrente. Se a corrente está a 100 graus Celsius e precisa ser alimentada em um reator para produzir comeno. Para que a reação aconteça, é necessário que a corrente alcance 350 graus Celsius. A conversão do reator vai ser de 90% e a vazão de comeno na saída do reator é de 150 kmol por hora. Ou seja, vai ter comeno, mas também vai ter benzeno e propeno, porque a conversão não é de 100%. Antes do reator, tem que existir um trocador de calor. Esse trocador de calor é isolado e ele deve elevar então a temperatura até 350 graus. Ele vai operar com uma corrente de vapor de água que vai entrar a 250 graus Celsius e 1 megapascal e sair como líquido saturado a 0,1 megapascal. O sistema, nesse caso o sistema benzeno, propeno e comeno, vai operar a pressão atmosférica. E a pergunta é, qual a vazão volumétrica de vapor para que o sistema funcione corretamente? Na parte de baixo, eu deixei uma imagem que tem a reação, né, do benzeno com o propeno para formar o comeno. Vocês podem ver que é uma reação de 1 para 1, né? 1 mol de benzeno reage com 1 mol de propeno e forma 1 mol de comeno. Se vocês tiverem interesse em que site eu estou usando para desenhar essas moléculas, ele se chama ChemDoodle e eu vou deixar ele aí no rodapé do vídeo. Eu fiz então um pequeno esqueminha, a gente pode ver os dois volumes de controle. Primeiro o trocador de calor, onde vai ser trocada energia entre a água, na fase de vapor, e a nossa corrente de benzeno e propeno. Depois tem o reator químico, onde vai ter a reação de formação do comeno. Então, primeiro a gente vai precisar determinar as quantidades reagidas, certo? Para conseguir saber qual é a vazão de benzeno e propeno na corrente A e na corrente B, né, que vai ser a mesma vazão. E aí a gente vai poder determinar a vazão de água, de vapor da água, utilizando a equação de balanço de energia. Considerando então o reator químico, como eu só tenho as informações do comeno, eu faço um balanço específico para o comeno, um balanço de massa. Então, o que sai de comeno é igual ao que entra de comeno, mais o que é gerado de comeno, porque o comeno é um produto. A gente vai ter então que o que sai de comeno é justamente a vazão de comeno na corrente C, vai ser igual ao que entra, que é a vazão de comeno na corrente B, que na verdade é zero, mais o que é gerado, que é da própria reação. A gente vai ver então que tudo que sai na corrente C é o que foi gerado, porque não tinha comeno na corrente B, certo? Então, o que é gerado de comeno no reator é 150 kmol de comeno por hora. Aí, se a gente lembrar lá dos nossos conhecimentos da estequiometria da reação, que é 1 para 1 para 1, então o consumo de benzeno tem que ser igual ao consumo de propeno, que é igual à geração de comeno. Ou seja, todas essas variáveis vão ser iguais a 150 kmol por hora. Se você tiver alguma dúvida ainda na estequiometria, assista os primeiros vídeos de balanço de massa para entender o que a gente está fazendo nesse passo aqui. Agora a gente vai determinar a vazão do propeno na corrente B. Como a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que o benzeno é alimentado com o dobro, né, em mol do propeno na corrente A e, consequentemente, na corrente B. Só que a proporção estequiométrica é 1 para 1, ou seja, tem mais benzeno. O benzeno está em excesso, logo o propeno vai ser o nosso reagente limitante. E a gente sabe que a conversão ela é calculada em cima da reação, né, do reagente limitante. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente escreve o nosso balanço de massa, que vai ser tudo que sai de propeno é igual ao que entra de propeno, menos o que é consumido de propeno, nesse caso no reator, certo? O que sai de propeno é o propeno na corrente C, que a gente não sabe quanto é. O que entra de propeno é o propeno na corrente B, que a gente também não sabe quanto é, menos o que foi consumido de propeno. Isso a gente sabe da nossa estequiometria. Então, a gente vai ter que o que sai de propeno vai ser igual ao que entra de propeno, menos 150, ou rearranjando, o que entra de propeno menos o que sai é igual a 150 kmol por hora.
Lembrando então da definição de conversão, que é o que entra menos o que sai, dividido pelo que entra do reagente limitante é igual a conversão, a gente vai ter que, a gente não sabe quanto entra e quanto sai, mas a gente sabe a diferença, são 150 kmol por hora. Então a gente tem as informações que a gente precisa. Fazendo aí a operação inversa, 150 dividido por 0,9 vai ser igual ao que entra de propeno, que vai ser 167 kmol por hora. Aí, se a gente lembrar que a vazão molar de benzeno é o dobro da vazão molar de propeno, porque eles estão entrando numa proporção molar de 2 para 1, é só a gente multiplicar 167 kmol por hora por 2 e a gente vai obter a vazão de benzeno, que é 334 kmol por hora. Então agora a gente já tem as vazões molares de benzeno e propeno na corrente B. Só que não existe nenhuma outra corrente em que entre benzeno ou propeno no nosso sistema. Então, o balanço de massa das correntes A para a corrente B vai ser que o que entra da corrente A é igual ao que sai na corrente B. Então, a vazão de benzeno em A é igual à vazão de benzeno em B, e a vazão de propeno em A é igual à vazão de propeno em B. Beleza? Então, agora a gente já tem as nossas informações da entrada do trocador de calor. O próximo passo agora é a gente escrever a equação do balanço de energia. A gente vê que se trata de um sistema aberto, né? Tem correntes de entrada e de saída, e a gente pode desprezar as variações de energia cinética, variações de energia potencial, as energias mecânicas, bem como perda de calor, porque o sistema é isolado, e trabalho, porque não tem nenhum eixo, né, em que pode estar sendo exercido ou retirar o trabalho de eixo. Então, a nossa equação do balanço de energia para sistemas abertos vira que a variação da entalpia do sistema vai ser igual a zero. Nesse caso, o nosso sistema ele vai ter múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Porque tem as correntes de água, de benzeno e de propeno. Então, a gente vai considerar que a vazão do benzeno, que não vai mudar, né, na entrada e na saída, multiplicada pela variação da entalpia específica do benzeno, mais a vazão do propeno, multiplicada pela variação da entalpia específica do propeno, mais a vazão de água, multiplicada pela variação da entalpia específica da água, vai ser igual a zero. Essas são as energias que estão envolvidas nesse nosso sistema, beleza? Vocês podem ver que eu já adiantei um pouco esse último passo, da passagem do balanço de energia para esse balanço mais específico. Vocês podem ver como que eu fiz isso exatamente no exercício do último vídeo, tá lá explicadinho como que a gente pega as vazões de entrada, vezes a entalpia específica da entrada, menos vazão da saída. Eu só acelerei um pouco esse passo, porque ele já está descrito em outro vídeo, ok? Bom, para calcular as entalpias específicas do benzeno e do propeno, eu vou utilizar o conceito do caminho hipotético que eu já utilizei antes. Esse caminho hipotético aqui é bem simples, um caminho hipotético à pressão atmosférica, um ATM, de 100 a 350 graus Celsius. Só que a gente precisa lembrar que pode haver mudança de fase, certo? Bom, vai haver mudança de fase nesse caso? Não vai ter mudança de fase. Por quê? A temperatura de ebulição do benzeno, a um ATM, é 80 graus Celsius. A temperatura de ebulição do propeno, a um ATM, é menos 47,6 graus Celsius. Ou seja, a 100 graus Celsius, essas duas substâncias já são vapor, inclusive vapor superaquecido, certo? Portanto, matematicamente, o cálculo das entalpias específicas vai ser a integral do Cp na fase vapor dessas duas substâncias, da temperatura 1, 100 graus Celsius, até a temperatura 2, 350, como eu escrevi aí. Já para a entalpia da água, a gente pode utilizar as nossas tabelas de propriedades termodinâmicas, que a gente já está bastante familiarizado. Utilizando então as tabelas da água, como eu já fiz nos vídeos anteriores, se você tiver alguma dúvida nesse passo, veja os vídeos anteriores. Eu encontro as entalpias do estado 1 como sendo de 2.943,1 kJ por quilograma. A entalpia do estado 2 de 417,5 kJ por quilograma. A gente sabe que a variação da entalpia vai ser entrada menos saída, então vai ser uma variação negativa de 2.525,6 kJ por quilograma. Nesse problema, existe uma vantagem em a gente utilizar as entalpias em mol e não em quilograma. Então, eu multiplico pela massa molar da água, de 18 gramas por mol, e obtenho essa entalpia de menos 45.460,8 kJ por quilomol. Para calcular a entalpia específica do benzeno, a gente deve lembrar que é a integral entre as temperaturas da equação do Cp.
E essa equação do CP tem esse formato polinomial em que a gente precisa ter os coeficientes do nosso polinômio, em que cada substância vai ter os seus próprios coeficientes. No caso, eu peguei os coeficientes do benzeno no site do Sherrick, que foi o que eu utilizei no outro vídeo, vou deixar o link aí embaixo. E coloquei esses coeficientes e utilizei o Excel para fazer os cálculos da entalpia, certo? Lembrando que o Sherrick, ele usa o CP em Kelvin, então eu preciso trazer graus Celsius para Kelvin, certo? Por isso que eu estou utilizando essas temperaturas de 623 e 373 Kelvin. E nesse caso, a gente obtém uma variação da entalpia específica do benzeno de 34.401 kJ por kmol, ou, passando para quilograma, 441 kJ por quilograma, é só utilizar a conversão pela massa molar, beleza? Para o propeno, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. O que vai mudar são os coeficientes, que eu vou pegar novamente do Sherrick, lembrando que a gente está pegando os coeficientes para a fase vapor. Lá no Sherrick aparece como ideal gas, né, o gás ideal. Então, para esses coeficientes, a gente vai obter uma variação da entalpia específica do propeno de 23.535 kJ por kmol. Agora a gente já tem todas as informações que precisava. Eu substituo essas informações na nossa equação específica do balanço de energia desse sistema. Vai ser o produto da vazão do benzeno vezes a variação da entalpia específica do benzeno, mais a vazão do propeno vezes a variação da entalpia específica do propeno, mais a vazão máxima de água vezes a variação da entalpia específica da água. Lembrando que ela é negativa, vai ser igual a zero. Rearranjando a equação, eu chego numa vazão de água de 339,2 kmol por hora. Aí eu transformo em uma vazão máxima mesmo, multiplicando pela massa molar de 18 gramas por mol, chega numa vazão máxima de 6.106 kg por hora. Só que a gente está interessado na vazão volumétrica. Então a gente sabe que essa vai ser a massa de vapor de água que vai entrar no sistema. Mas como que eu vou encontrar a vazão volumétrica de vapor? Muito simples, eu só preciso pegar qual é o volume específico da água no estado vapor quando entra no trocador. Eu faço isso olhando nas tabelas das propriedades termodinâmicas da água, novamente, no mesmo estado que a gente pegou a entalpia do estado 1. E qual vai ser o volume específico? Vai ser 0,23275 metros cúbicos por quilograma. Se eu fizer o produto entre o volume específico e a vazão máxima, eu chego na vazão volumétrica de 1.421,2 metros cúbicos por hora, que vai ser a vazão volumétrica de vapor na entrada do trocador. Nesse próximo problema, a gente tem a seguinte situação. Existe uma indústria que gera vapor d'água em uma caldeira. O vapor vai estar a 10 atm e 500 graus Celsius. Ele vai ser utilizado para aquecer uma corrente de acetona de 5.000 kg por hora, que vai estar inicialmente a 25 graus Celsius em 1 atm, e no final vai sair a 200 graus Celsius em 1 atm. Considerando que vai ter uma vazão de água de 1 metro cúbico por segundo, caso essa indústria deseje instalar uma turbina para gerar energia após essa etapa, qual seria a capacidade de geração máxima dessa turbina em kW, caso a saída da turbina esteja nesse estado termodinâmico de vapor saturado a 1 atmosfera? Eu fiz um pequeno desenho desse nosso sistema. A gente tem primeiro o trocador de calor, em que o vapor da água vai trocar calor com a acetona, a elevar a temperatura da acetona, e com a energia restante que ele tiver, ele vai passar por essa turbina até sair no estado de vapor saturado a 1 atmosfera. É importante aqui falar um pouco sobre equipamentos, né? As turbinas são equipamentos que só funcionam na fase vapor. Então, se por acaso formar líquido dentro da turbina, vai causar danos a essa turbina. Então, necessariamente, a água precisa sair como vapor saturado. Ela não pode virar líquido em nenhum momento, certo? A partir daí, qual vai ser a capacidade de geração máxima da turbina? Vai ser justamente a energia que vai ser transferida, certo, da água para essa turbina, que vai ser o que a gente chama de trabalho de eixo. Então, a capacidade máxima de geração hipotética, né, de energia elétrica dessa turbina vai ser o trabalho de eixo da turbina através da energia que vai ser cedida pela água. A gente também vai dividir as partes desse problema. Então, primeiro a gente vai ter o trocador de calor, o aquecimento da acetona, e depois a gente vai ter a geração de energia na turbina. No caso da acetona, nosso balanço de energia vai depender
Da mesma forma que no outro problema, somente da variação da entalpia do sistema. Então, o que a gente vai ter? Uma vazão mássica de acetona multiplicado por uma variação da entalpia específica da acetona mais a vazão mássica da água, vezes a variação da entalpia específica da água vai ser igual a zero, porque no caso do trocador a gente não vai ter perda por calor, não vai ter energia cinética, energia potencial, nem trabalho de eixo, no volume de controle do nosso trocador de calor. No cálculo das nossas entalpias aqui, a gente não tem o estado final da água, então a gente não consegue calcular a variação da entalpia da água direto pelas tabelas, certo? Então eu vou começar aqui pela acetona. A gente vai ter um caminho hipotético e ele vai ter mudança de fase, porque a acetona entra em ebulição a 56 graus Celsius na pressão padrão de uma atmosfera. Então a gente vai ter primeiro uma mudança de temperatura de 25 para 56 graus Celsius, temperatura no qual a acetona vai virar líquido saturado. A gente vai ter a vaporização da acetona, que vai ter uma entalpia de vaporização associada, e vamos ter o aquecimento da acetona de 56 vapor saturado até 200 graus Celsius a 1 atm, certo? Então, para a entalpia 1, né, vamos chamar assim de entalpia 1, vai ser a integral do Cp líquido, da acetona líquida, de 25 a 56 graus Celsius. Para a entalpia 2, entalpia de vaporização. Para a entalpia 3, integral do Cp da acetona na fase vapor, de 56 a 200 graus Celsius. E a nossa variação total da entalpia da acetona, a entalpia específica, vai ser a soma dessas entalpias dos caminhos hipotéticos. Para calcular, então, a primeira entalpia, o que a gente vai ter? Integral do Cp da acetona na fase líquida entre as temperaturas que são especificadas. A diferença desse para o exemplo anterior é que a unidade do Cp está diferente. Agora é Joule kilomol Kelvin. Por que isso aconteceu? Porque eu não achei as constantes no site do Sherrick, como a gente fez das outras vezes. Então eu precisei pegar essas constantes em outro lugar. O lugar que eu peguei foi o livro do Perry Chemical Engineers Handbook, 7ª edição. Certo? Um livro muito bom, que tem constante para tudo que você possa imaginar. E encontrei as constantes do Cp da acetona na fase líquida. Qual vai ser o nosso cuidado ali no ΔH? Eu dividi tudo por 1000 para a gente ficar na unidade de joule por mol, ou quilojoule por quilomol, certo? E sempre atentos, né, para utilizar as temperaturas, temperatura absoluta, Kelvin, porque é a unidade do Cp nesse caso, não utilizar em graus Celsius. A gente vai chegar numa variação da entalpia de 4009 kJ por kmol. Para a variação da entalpia 3, a gente vai ter uma mudança de temperatura de 56 a 200 graus Celsius de acetona na fase vapor. E os dados para acetona na fase vapor, o Sherrick possui. Então, a unidade do Cp aí volta a ser joule por mol. Os coeficientes são coeficientes do Sherrick e só vamos ficar atentos novamente, utilizar as temperaturas em Kelvin e não em graus Celsius. Eu chego numa variação da entalpia de 13.222 kJ por kmol. Lembrando que a variação da entalpia é calculada pela integral do Cp entre as temperaturas, beleza? Mais uma vez, estou deixando para vocês no rodapé o link da página do Sherrick de onde eu tirei esses coeficientes. No caso da entalpia de vaporização, nada demais, a vaporização da acetona está acontecendo a 1 atm. Então, a gente só precisa da entalpia de vaporização da acetona padrão, né? Que seria 1 atm, e 56 graus Celsius. Nesse caso, a gente consegue essa informação no site do Sherrick, novamente, e esse valor é de 29.121 kJ por kmol. Assim, a gente consegue somar todas essas variações de entalpia e chegar na variação da entalpia específica da acetona nesse sistema como um todo. Vai ser o valor de 46.352 kJ por kmol. Aqui é mais interessante eu ter a variação em kJ por quilograma, então eu divido pela massa molar da acetona e fico com uma variação da entalpia específica da acetona de 799,2 kJ por quilograma. As informações que o problema deu sobre a água estão em metros cúbicos por segundo, vazão volumétrica, e a gente precisa da vazão mássica. Então, o que eu faço? Para determinar a vazão mássica, eu preciso do volume específico da água no estado de entrada, que é vapor superaquecido 10 atm 500 graus Celsius. Nesse caso, se eu olhar nas tabelas de propriedades termodinâmicas da água,
encontra o volume específico de 0,35411 metros cúbicos por quilograma. Então, dividindo a nossa vazão volumétrica por esse valor e multiplicando por 3.600, que seria trazer de segundo para horas, eu chego no valor de 10.166,3 kg por hora de água, essa é a vazão máxima da água. Voltando para a nossa equação inicial, que era o nosso balanço de energia, eu multiplico os valores, que seria os 5.000 da acetona, 5.000 kg por hora, vezes a entalpia, a variação da entalpia específica da acetona, mais a vazão máxima da água, vezes a variação da entalpia específica da água igual a zero. E eu chego numa variação da entalpia específica da água de menos 393 kJ por quilograma. Veja que para a gente calcular a entalpia específica da saída da água, a gente não precisa saber qual é o estado em que a água estava, só a variação da energia, da entalpia. Então, a entalpia no estado 1, que era 10 atm 500 graus Celsius, é igual a 3.479,1 kJ por quilograma. E a gente sabe que o nosso delta é menos 393 kJ por quilograma. A gente sabe também que o delta é de menos 393 kJ por quilograma. Então, se a gente faz a operação inversa, soma o delta e a entalpia de entrada, a gente vai chegar numa entalpia de saída de 3.086,1 kJ por quilograma. Isso faz sentido, certo? Porque a água está perdendo energia. Então, a entalpia da saída tem que ser menor do que a entalpia da entrada. E essa entalpia H2 ela vai ser a entalpia específica da entrada da nossa turbina. A entalpia da saída do trocador é a entalpia da entrada da turbina, ok? Se a gente escrever um balanço de energia em torno da turbina, a gente pode ver que a variação da entalpia do sistema vai ser igual a menos o trabalho de eixo. Por que menos? Porque o trabalho está sendo gerado, está saindo do sistema. Se fosse trabalho aplicado sobre o sistema, seria mais o trabalho de eixo. Bom, essa equação vai nos dar aqui o produto entre a vazão máxima de água e a entalpia, a variação da entalpia específica da água, vai ser igual a menos o trabalho de eixo. Ou seja, o produto entre a vazão máxima de água e H3 menos H2 vai ser igual a menos o trabalho de eixo. H3 a gente ainda não conhece e H2 é a entalpia da água que saiu do trocador de calor. H3 vai ser nada mais nada menos do que a entalpia específica da água no estado vapor saturado e 1 atm, que é o estado de saída da turbina. Consultando as tabelas da água, a gente acha o valor de H3 como sendo 2.674,9 kJ por quilograma. A gente substitui, então, todas essas informações na equação do balanço de energia para a turbina e chega num trabalho de eixo de 4.180.382,6 kJ por hora. Só que a gente não quer em kJ por hora, a gente quer em kW. Então, dividindo por 3.600, seria a conversão para segundo, a gente vai ter que joule por segundo é igual a watt, então kJ por segundo é igual a kW. Trabalho de eixo final de 1.141,2 kW, ou aproximadamente 1,1 MW. É isso aí, gente. Chegamos no final de mais um vídeo da nossa série. Na verdade, esse é o final oficial da nossa série de balanço de massa e energia. Agradeço vocês que ficaram com a gente até aqui. Espero que tenha ajudado muito vocês. Se vocês tiverem dicas, então, para a próxima série, ou tiverem alguma dúvida, algum comentário, então, pode deixar aí embaixo no vídeo. E, mais uma vez, obrigado para todo mundo. Até a próxima e tchau!